Olá, estamos de volta com mais uma edição do Papo de Redação. Dessa vez nós estacionamos a nossa redação móvel aqui na Praça dos Três Poderes. Você pode ver ao fundo o lado contrário do Congresso Nacional, contrário ao que todo mundo está acostumado a ver. E nessa praça, durante esse final de semana até terça-feira, vai ser palco de muitas atividades culturais em comemoração ao aniversário de Brasília, que está completando 55 anos de idade. E a gente vai acompanhar aqui no Fato Online. Não saia daqui. Mas nosso assunto é política, economia, confusão, prisão. E vamos começar com a prisão, que eu acho que esse foi o assunto mais forte da semana, né? A prisão do tesoureiro do PT, João Vacari. Foi um tiro no peito do governo e do PT? Eu acho até que mostra o caminho que essa investigação está tomando. Era mais do que evidente que uma hora o Vacari ia ser preso. O cerco estava se fechando e o PT está fazendo de conta que não tinha nada a ver com isso e manteve ele até depois teve que tirar as pressas. Mas o mais grave que está se falando é o seguinte, além do Vacari, está sendo preso a cunhada dele, que estava no Panamá, ninguém explicou direito que congresso que ela estava fazendo no Panamá. Panamá é um paraíso fiscal. A filha dele e a mulher também estão sendo investigadas. Ele na cadeia, será que ele segura ou ele vai abrir o jogo como outros e incriminar mais gente? Pois é, o que todo mundo se pergunta Vacari será um delúbio? O delúbio não entregou ninguém, segurou, matou no peito. O Vacari também me parece que ele é um sujeito muito leal ao PT, muito leal ao partido dele. Não me parece que ele vai fazer delação, nada disso. Eu acho que o Vacari vai segurar a onda também nesse sentido. Agora, houve um grande erro, um grande equívoco no PT de ter segurado o Vacari nesse cargo, você não acha? Nessa função de tesoureiro, até ele ser preso. Não é surpresa, todo mundo diz que foi uma grande surpresa para o governo e para o PT a prisão do Vacari. Ora, minha gente, quem acompanha minimamente essas investigações sabe que ia chegar ali num determinado momento. Quem conhece esse juiz Sérgio Moro sabe que ele não ia perder a chance de prender o João Vacari. Helena, mas se é tão óbvio assim, por que será que eles mantiveram Exatamente, no cargo? essa é a pergunta que se faz. Por que eles não afastaram o Vacari e fizeram a presidente Dilma passar pelo constrangimento de ter o tesoureiro do seu partido, no exercício do cargo, sendo preso? E dizem que no Planalto havia uma enorme pressão em cima do PT, do Rui Falcão, para afastar o Vacari, mas não foi afastado. E eles argumentavam, só pensar aqui, eles argumentavam o seguinte, que o Vacari não tinha nada que pegava o Vacari, que estava tudo nas contas. Agora, a denúncia do Ministério Público, a justificativa para a prisão, mostra que aquele velho ditado, né? Quem parte e reparte, às vezes ficou com alguma parte. Parece que foi dinheiro para a conta dele e dos familiares dele. Aí complicou, né? E tem uma coisa que me impressiona incrivelmente nisso, que é a repetição dos mesmos expedientes, dos mesmos esquemas. Que mostra, às vezes, é um negócio até difícil de entender. Quer dizer, nessa fase, última fase da Lava Jato, essa tal fase origem, que pegou agências de publicidade, você começa a ver a mesma coisa que aconteceu no Mensalão com o Marcos Valério, acontecendo de novo. Uma agência que cresce por conta das suas relações políticas. Essa agência Borg Lowy recebeu 700 milhões da Caixa e do Ministério da Saúde. O mesmo tipo de esquema de irrigação de dinheiro através das tais bonificações por volume, que são bonificações que se paga para veicular em determinados veículos. É por essas bonificações que se paga os participantes do esquema. Quer dizer, os caras repetiram exatamente a mesma coisa. E parece que essa repetição acontece em todos os órgãos do governo. Daí porque essa Lava Jato não vai parar tão cedo. Agora, isso será que vai... figurões como o Vacari, outros estarão nessa mira também? E essa semana a gente ainda teve um episódio que eu achei que está uma história muito mal contada, que é em relação à investigação da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Houve um desentendimento entre a Polícia Federal e o Ministério Público e o Procurador-Geral da República pediu ao Supremo para suspender uma série de depoimentos de políticos
por causa dessa briga. Agora, não está muito claro, né, Andrei? Você que circula no Ministério Público, o que acontece ali? É uma disputa de poder histórica, né? Há Sim, muitos isso e aí é muitos normal. anos eles têm quem comanda a investigação. O Ministério Público está com estratégia e a Polícia Federal com outra. O Ministério Público achando que a Polícia Federal estava atropelando a sua estratégia. Qual é a estratégia do Ministério Público? É fechar tudo e depois ouvir os políticos. A Polícia Federal estava antecipando a isso. Mas a Polícia Federal diz o seguinte, que ela quer ouvir os políticos na Polícia Federal, que o Ministério Público está abrindo a brecha para que seja ouvido no Ministério Público. Então tá essa troca de coisas. Mas o que eu acho mais grave dessa coisa toda é o seguinte, é que com a prisão do Vacari, o quadro político deu uma agravada. E aí vem em cima a decisão do Tribunal de Contas da União, por unanimidade do plenário, dizendo que a pedalada fiscal é crime de responsabilidade. Então, até agora está responsabilizando, ouvindo 19 autoridades do governo, inclusive o ex-ministro Mantega, o Luciano Coutinho BNDES, o Só para Tom dar uma Guilherme. esclarecida, a pedalada fiscal é a utilização do dinheiro do banco, quer dizer, do tesouro que iria para o banco, que são bancos que financiam programas sociais, e aí os bancos, esse dinheiro não vem para fazer uma maquiagem fiscal, esse dinheiro é um artifício contábil, e aí isso muda todos os cálculos do governo, e os bancos acabam usando o próprio dinheiro para suprir aquilo por um período. Essa utilização do dinheiro que seria do banco é que é crime. Pela lei. Juntando a prisão do Vacari com essa decisão do TCU, o que ocorreu? As oposições, principalmente, cresceram muito no meio das oposições a pregação do impeachment. Aí, deixa eu falar só uma coisinha. O que se argumenta que a base para qualquer coisa do impeachment? Forte apoio popular. As pesquisas e o movimento na rua mostram isso. Base jurídica, que era uma coisa que não tinha, todo mundo dizia que não tinha. Esse processo pode dar esse argumento. Só para você ter uma ideia, há uns 15, 20 dias atrás, o Miguel Reale Júnior, que foi um dos autores da petição de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, ele disse que não tinha nenhuma base jurídica. Essa semana depois disso, ele já está preparando um estudo para os tucanos sobre a base jurídica que poderia haver. Agora, tem a terceira coisa, condições políticas. Essas não tem. Essa porque, por várias razões, a oposição não tem força, tem medo a oposição de ir. Eu também sinto isso. Acho que a oposição tem medo. É isso. Eu acho que a questão é o seguinte, impeachment precisa de ter condições políticas. Eu acho que a base jurídica de um impeachment também tem que ser algo mais forte do que uma manobra contábil. Manobra contábil, a maior parte do povo não sabe nem o que é isso, não está nem aí com isso. Eu acho que para você ter uma base jurídica, você não pode, como oposição, parecer que você está catando ali qualquer assunto, na falta de alguma coisa mais grave, isso é grave, na falta de, ok, é grave, pode ser um crime de responsabilidade, mas eu não acho que uma manobra contábil condenada pelo TCU vá gerar um processo de impeachment. Eu acho que precisa haver alguma coisa mais forte, teria que ser relacionado à Operação Lava Jato, a algo que tivesse uma transparência em relação à opinião pública. As pessoas estão vendo por quê. Clareza, né? Clareza na argumentação e clareza na responsabilidade. Eu acho que a oposição erra ao nisso, ficar né? passando a ideia de que ela contratou um jurista, um advogado e está procurando um fato, um crime para dar entrada no processo de impeachment. O processo de impeachment, eu acho que tem que vir embasado da rua, né? E tem que ser mais forte do que já está acontecendo. Eu acho que, embora a maioria, se você chegar para a maioria das pessoas assim, você apoia o impeachment? Tá, 63% falaram isso. Agora, você fez uma pesquisa com quem estava na rua e 13% estavam ali para pedir o impeachment. Então, não me parece que seja ainda uma coisa forte. Helena, eu acho que assim, quer dizer, na verdade, qual é o sentimento? Com essa história da prisão do Vacari, junte-se a isso, a questão do TCU, essa investigação, isso trouxe de volta essa sensação de impeachment, que já estava mais morta. De mal-estar. Mas o impeachment voltou à boca de todo mundo. A verdade é essa. Eu acho que mas agora, não acho que tenha condições ainda não. Agora precisa ver, já começa uma discussão ali no PT, discussão no governo, de como é que você trabalha uma estratégia
para tentar se descolar um pouco dessa crise toda, né? Quer dizer, dentro do PT, o grupo ligado ao Tarso Genro, a mensagem ao partido, que num determinado momento lá na época do Mensalão chegou a comandar o PT durante um tempo e queria afastar os envolvidos para que o partido passasse ali por uma reciclagem a partir daí, acabou sendo tolhido pelo Zé Disseu naquele momento e tal, não conseguiu levar isso adiante. A mensagem ao partido volta agora a falar que todos os envolvidos, os que estão respondendo inquérito, devem deixar os seus cargos e tal. Começa uma discussão interna. Agora é tarde também. Talvez seja tarde. Depois do exemplo do Vacari, já que deixaram cometer o erro do Vacari. Eles não conseguem... Mas enfim, mas eu é acho uma que a discussão única interna. maneira Uma discussão interna. de o PT sobreviver enquanto Partido Popular vai ter que se reinventar. Eles têm que achar uma forma de se descolar disso aí, né? A expectativa do que eu tenho ouvido generalizado é o seguinte, que o PT vai ficar menor, vai encolher, as esquerdas vão encolher, e aí surge um outro fenômeno. Quem é que vai ocupar esse espaço? Por que o Aécio foi para frente agora no negócio do impeachment? Porque... Foi para frente mais ou menos. Mais também. ou menos, não, mas... Ele andou duas casinhas para frente. Ele deu um Por que ele deu essas duas casinhas? Por causa do Caiado. O senador Ronaldo Caiado, a pressão existe um movimento conservador, que expressa inclusive nas redes sociais, que está mais identificado hoje com o Caiado. O PSDB está com medo do Caiado ser ele a ocupar esse espaço que pode ficar vazio. O presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, por um outro viés, por outro lado, está também querendo ocupar esse espaço. Existe uma possibilidade, então não vamos dizer que isso vai acontecer, existe uma possibilidade de vir um vento conservador substituir o eventual fracasso dos governos de esquerda, com essa coisa. O conservadorismo cresce, né? Sobretudo no Congresso Nacional. Mas você viu essa semana também, teve o projeto da terceirização, que é mais um passo dos setores, né, mais conservadores, mas você viu uma mobilização nas redes sociais, uma coisa impressionante. O projeto estava praticamente aprovado. O projeto até regulariza uma situação de fato, que terceirizados já existem, mas houve uma campanha tão forte nas redes sociais que um monte de deputados ficaram com medo. Aliás, partidos mudaram de posição. O PSDB mudou de posição. O PSB, o sujeito falava. O PPS, aliás, mudou de posição. E o sujeito não tinha vergonha de falar, não. A gente perguntava no Congresso, por que você mudou de posição? Eu estou com medo de apanhar na rua. Por quê? Porque no meu Facebook, no meu Twitter, está entupido de mensagem, de crítica. Eu acho que isso aí ainda vai ser um case de que, pela primeira vez, as redes sociais conseguiram mudar o rumo de uma votação importante. Já está mudando o rumo do país. Ela botou o povo na rua como nunca. As duas maiores manifestações da história do Brasil foram convocadas pelas redes sociais. Agora isso foi uma primeira derrota do Eduardo Cunha. Agora, isso tudo mostra, né, que você não tem, quer dizer, e esse que é o grande problema político aí para se ver o que vai acontecer em seguida, é que você não tem a clareza de quem é que se beneficia dessa situação, né? Eu estava conversando essa semana com gente do PSB, que podia ser um partido, o PT chegou a temer, PSB que vai surfar nessa onda. Aí os caras do PSB chegaram para mim e disseram, não, porque a gente não sabe também o que fazer. O PSB, não tem o Eduardo Campos, começou a bater cabeça na forma como vai se posicionar com relação a essas coisas, ficaram contra a terceirização, quer dizer, quem é que ganha com isso tudo? Os partidos estão meio assim, perdidos nesse quadro, só que a crise vai aprofundando. Bom, e aí houve nomeações essa semana. Então nós temos aí o Henrique Eduardo Alves no turismo, reação de Renan Calheiros, e eu acho que esse é um outro ingrediente dessa confusão, né? O posto Ipiranga, que a gente chama aqui de posto Ipiranga, está funcionando o posto Ipiranga é o Michel Temer. É o Michel Temer com a ajuda dos ministros Luiz Mercadante,
Ricardo Berzoini Tá e dando Eliseu certo, Padilha. Ontem o Padilha, inclusive, no Palácio, chegou lá, eu perguntei, o segundo escalão, ele estava com a coisa, ele mostrou, tá aqui, ó, com o envelope cheio de coisa. Os políticos estão dizendo o seguinte, preste atenção no Diário Oficial daqui para os próximos 15 dias. Todo dia vai sair. Vai sair Todo dia coisas. vai sair. Então, Nomeações. nomeações, etc. Então, isso tende a remendar um pouco da base política que está esfacelada no Congresso. Mas, ao mesmo por tempo, outro lado, Andrei, tem o negócio do Renan. Pois é, começa a expor uma divisão interna ali, né? Porque tem o seguinte... Dentro tem do muita, PMDB. Dentro do PMDB. O que É. aconteceu com o Renan Calheiros? O Renan Calheiros... Já ficou revoltado com a demissão do Henrique Alves, do Ministério do Turismo. Que a presidente Dilma... Demissão, a admissão. Que a presidente Dilma, no final do ano, disse para ele, o melhor ministro que eu tenho é o Vinícius Lages, do Turismo, que é o seu. Agora chega, ele disse... São 39 ministérios. Ela foi pegar logo o meu para dar para o Henrique Alves. Veja bem, sabe o que eu acho? O Renan, tanto o Renan quanto o Eduardo Cunha, que nesse momento parece que estão em lados opostos, estão fazendo o mesmo jogo. O que é o jogo? Eu não vou admitir que eu quero ministérios. Eu não vou pedir ministérios ostensivamente. O Renan recusou todas as opções de segundo escalão, muito boas opções, por sinal, oferecidas ao Vinícius Lages. Por quê? Porque ele não quer passar à opinião pública a impressão de que ele está tendo cargos do governo. Só que ao mesmo tempo ele quer cargos. Ele vai manter o cara, já teve essa promessa, vai manter o indicado dele lá na NTT e outras coisas mais. O Eduardo Cunha, a mesma coisa. Nenhum dos dois foi na posse do Henrique Alves no Planalto, gente, isso é impensável. Dois PMDBs esquilados. Por quê? Porque nenhum dos dois queria aparecer ao lado da Dilma, referendando o novo ministro, dando paternidade ao novo ministro. Por quê? Porque o governo está com impopularidade enorme, eles não querem aparecer ao lado dele nas pesquisas, eles estão com um discurso que querem diminuir o número de ministérios, enxugar a máquina, que agora eles são os bacanas. Não é bem assim. Eu acho que eles estão jogando para a plateia e que, no fundo, todo mundo quer o seu carguinho. Mas isso não pode influenciar na nomeação do Fachin, que agora que vai ter que passar pelo Senado, a aprovação tem que passar pelo plenário? Dificulta, mas não acho que inviabiliza, não. Eu acho que o Fachin vai passar. Não é, Andrei? Não, minha avaliação não é essa, não. Você acha que Minha vai? avaliação é o seguinte, pelo que eu estou ouvindo lá, o que aconteceu? O Fachin cresceu quando ele conseguiu unir o Paraná. O senador Álvaro Dias disse que levava parte do PSDB, o senador Roberto Requião disse que levava parte do PMDB, do PMDB. E aí o que aconteceu? O senador Aécio Neves, Aloysio Nunes Ferreira, Cássio Lima, todo o PSDB foi em cima do Álvaro Dias e disse, não, desautorizou. O Renan e o PMDB estão querendo dar um troco. Qual é a estratégia que eles estão falando lá nos bastidores? Uma sabatina dura, aprova ele na comissão especial, porque é voto aberto, e aí vai para a batalha no voto secreto. Então, ele corre sério risco de... Mas aí vai ser acho que muito ele vai feio ter- para o governo. Eu acho que ele vai ter Ele não dificuldade. passar. Eles vão Eu tocar acho terror que na é. turma. Mas no final, com tudo isso, com esse segundo escalão, com esse diário oficial maravilhoso de cada dia, eu acho que vai ter Fachin. Eu acho que vai ser de Pode novo ter o Fachin, tô dizendo que não aquela vai ter, velha não, mas- especialidade, criar dificuldade para vender facilidade. Agora, ali, como começa, por Nós já vimos exemplo? muito Como essa começa, por história. exemplo, o indexador da dívida. Estava tudo acertadinho, bonitinho, certo? Depois disso, o Renan já mudou uma posição. Ele, junto com a senadora Marta Suplicy, que hoje é oposição, né? Apesar de continuar no PT, Né, ela tá saindo. vão aceitar a emenda do senador José Serra, que já muda a coisa do indexador e quer votar logo. Então, aquele acordo que tinha sido feito com o Levi já não vai funcionar. É porque, nesse caso aí, gente, o Renan é pai de governador, né? O- Aí ele tá com a questão lá em casa, né? Outra coisa. O senador Paulo Rocha, do PT, aí vem o PT e diz o seguinte, no seguro-desemprego. Então, em vez de 18 meses, bota para 12. Okay? Vou fazer um acordo, etc. Ontem eu estava ouvindo gente do PMDB dizendo, por que não bota para 8? Agora no Senado está assim, desse jeito, daqui a um pouco vai dizer, vamos ficar no 6 mesmo, tá de boa tamanho? E cadê o ajuste fiscal? Cadê as medidas Vamos sociais? ver, né? Vamos ver. Vai ser tudo sempre muito complicado. Vamos muito ver. difícil, Agora entrou em muito- cena esse personagem, o Diário Oficial. O Vamos Diário ver o que vai Oficial e acontecer. a atuação do Temer, Claro, né? que que já botou está o começando Diário- a sentir, enfim, o resultado disso aí. resultado. Gente, a conversa foi ótima.
Tá ótima a conversa, mas a gente precisa terminar, porque semana que vem vamos continuar com mais desse papo de redação, que eu acho que vai ter muito desdobramento para a semana que vem. Obrigada pela sua audiência e até lá.